Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso encontro das princesas, né? Somos princesas do reino celestial. Glória a Deus. Pedir para vocês colocarem de pé, para a gente orar de início. Encontro de mulheres é algo especial, mas ao mesmo tempo é um dia que acontece de tudo para a gente não estar aqui reunida, né? Toda vez, né? É uma luta, mas que nós possamos compreender que Deus já tem a vitória para nós. A nossa vida é dele, né? E ele que cuida, e ele que provê. Feche seus olhos por um segundo, levante suas mãos aos céus. Senhor, em nome de Jesus, quero orar, Deus, diante da tua presença e te agradecer por estar aqui. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas, Senhor. Seja bem-vindo. Vem falando conosco, vem fazendo o teu querer, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra no livro de João. João 18, versículo 36. Aleluia. João, capítulo 18. Versículo 36, diz assim: Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Amém? Aqui essa passagem, né, que eu quero dar início, ela está falando quando Jesus ele foi colocado diante de Pilatos, ali para ser morto, né? Qual prenderam ele, colocaram ali e Pilatos estava curioso, querendo saber quem é Jesus, por que tanta perseguição, por que queriam a morte de Jesus, por que ele estava ali, queria ouvir da boca dele, você é rei, né? O seu próprio povo está te colocando aqui, por quê? Ele ficou curioso, querendo entender. Né? Aí ele falou, como que você se diz rei? Como que você se diz rei e o teu povo te colocou neste lugar? O teu povo te colocou nessa situação. Aí ele fala, não, o meu reino não é aqui. Naquele momento, Jesus estava ali para estar naquele lugar. Ele veio naquele momento para morrer. Ele não estava morrendo simplesmente porque o homem, porque as pessoas queriam. Era o propósito, tinha um plano, tinha uma missão dele, de vir e morrer por nós. Mas muitos não compreendiam e, inclusive, esse governador também não compreendia e tentava questioná-lo e que ele dissesse, eu sou rei, e tipo debochando do nosso Deus. Mas ninguém debocha do nosso Deus, amém? Ninguém pode envergonhar o nosso Deus. Ele é maior do que todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E o reino dele é nos céus, porém ele vai voltar. E nesse momento aqui ele fala, os meus seguidores, se fosse aqui o meu reino, os meus seguidores iriam lutar. E aí está a chave do nosso culto de hoje, amém? Glória a Deus. O tema de hoje é, que tipo de seguidora eu sou? E eu quero orar mais uma vez. Eu quero que você dê as mãos para sua irmã aí. Deixa a sua Bíblia aí na cadeira. Dê as mãos para ela. Glória a Deus. Ore assim comigo. Deus, eu te peço, prepara o meu coração e a minha mente, que tudo em mim se proste a ti. Ajuda-me a ouvir a tua voz, a compreender o teu ensino e a aceitar a tua direção para a minha vida. Enquanto estou aqui, cuida do meu lar, cuida da minha família, me ajude a descansar em teus braços. Cumpra em mim o teu querer, pois eu confio nos teus planos. Amém? Glória a Deus. Todo mundo preencheu, pode sentar. Todo mundo preencheu o caderninho de oração, que daqui a pouco a gente vai orar por ele. Alguém não preencheu o caderninho? Preencheu? Preencheu. Tá bom. Antes da palavra, eu queria fazer dinâmica. A minha ajudante Márcia, ela vai entregar uma folhinha para vocês, tá bom? Vocês olhem a folhinha aí e uma caneta, tá? Ela disse que já testou, todas estão funcionando. Essa dinâmica tem um desenho bem bonitinho, né?
Quem gostava de fazer atividade quando era criança, colorir, né? Fazer caminhos, né? Trajetos, né? Vamos entrar pelo... Como é que chama aquele negócio? Não, que chama? Que a gente entra por um caminho e não consegue achar a saída? Labirinto, né? Brincar de labirinto, vamos encontrar o final deste labirinto e várias coisas assim. Então, aí tem um desenho. Olha que bonitinho, olha. Vão olhando aí o desenho. Oh, maravilha. Então, tem um caminho a chegar, né? O caminho é chegar até Jesus, tá bom? Vamos começar de baixo para cima e ir até onde está Jesus. Não comecem ainda, por favor. Deixa todo mundo pegar suas folhinhas aí, né? Procura uma posição que dê para você a escrever na perninha. Não sei, se tiver um apoio, coloca. Se não tiver, vai do jeito que tá. Todo mundo pegou? Camila quer. Não. Não vai dar para me fazer? Então, coloque a caneta numa mão e a folha numa outra mão, né? Que dê para você segurar, tá bom? E agora, você já olhou o caminho, né? O trajeto que você tem que fazer. De baixo para cima, tá bom? Só que agora você vai pegar a sua folha na sua mão, a sua caneta para escrever e você vai fazer assim. Vai olhar para cima, bem alto e eu... Peraí, vamos lá, vamos começar direito. Posicione a ponta da sua caneta no começo do caminho. Pronto, mais fácil. Isso. Aí está o começo, só posicione. Tá bom? Agora todo mundo olhando para cima. Agora eu quero que vocês façam o caminho, sem olhar para baixo. Alguém olhou? Continue olhando para cima. Vamos lá, de novo, peraí. Quem já começou, continua. Mas quem parou, põe a caneta, olha para cima e faz. Não vale, trapassa, gente. Terminou, dá um sinal aí. Tá bom. Conseguiu? Eu quero aí ver, peraí. Chegou? Acho que chegou no final. Vocês chegaram dentro. Quem chegou? Todo mundo chegou dentro do caminho? Alguém passou ou parou no meio? Quem parou no meio? Quem parou no meio do caminho? Não chegou até o final? Não conseguiu terminar? A Camila, né, Camila? Tu não chegou lá no Jesus, não, né? Parou um pouquinho antes. Bem no comecinho. Quem saiu um pouquinho para fora? Quem fez só uma reta? Dá pra Carol, dá pra Carol fazer. Carol, vem pra frente. Meire, pula pra cá, pra ela cair. Se quiser sentar aqui também, fica à vontade. Vê, põe a cadeira pra frente. Olha, ó, fica todo mundo junto, pronto. Quem é que fez uma reta? Só uma reta, assim, ó. Eita, larqueira. Tipo assim, cheguei. Fez uma reta. O caminho era tinha que passar por dentro do caminho, né? Fazer as curvas e chegar até Jesus, né? Só que foi difícil. Dá para Carol fazer. Carol, tem um desenho. Não, cadê o desenho? Entenda? Tem um desenho que tem um caminho. Você tem que começar de baixo para cima no caminho, só que você vai pôr a ponta da caneta assim no começo do caminho. E você tem que levar a caneta a seguir o caminho até Jesus. Mas não pode olhar, você vai ter que fazer assim. A Márcia vai te dar aí. Márcia, se liga ela aí, vê se ela faz certinho. Deixa ela olhar, não, Márcia. Não deixa. Olha e bota a caneta no começo, onde você vai começar. Isso, agora olha para cima, vai.
Gente, dá oportunidade para ela fazer. Terminou? Mostra aí, deixa eu ver. Mostra aí. Não, só me ver, deixa eu ver. Eita, que maravilha. A maioria chegou, mas escapou um pouquinho, né? Escapou um pouquinho, não conseguiu fazer as curvas certinha, né? Passar pelo caminho certinho. Por quê? Porque a gente não estava olhando. Lógico que se olhando, não tinha como errar, né? Nem com aquela canetinha super grossa, de cera, né? Super grossa, a gente não ia errar esse caminho, né? Mas assim é a nossa vida. Deus nos chamou para seguir a Ele. E para seguir a Jesus tem um caminho a seguir, tem um trajeto que Ele vai decretar, que Ele vai dizer, é para a direita, é para a esquerda, segue, né? Alguns pararam, alguns não conseguiram ir até o final, achou que já tinha chegado e parou, porque não estava vendo, né? Umas foram para fora, né? Nesse caso, nenhuma foi proposital, foi justamente pela dificuldade de enxergar. Né? Como é que a gente vai ter uma coordenação? Como é que a gente vai alcançar um alvo se os nossos olhos estão fechados ou não está alcançando o que a gente tem que fazer? Então, Jesus, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus, Ele é o que fala nos nossos ouvidos e nos mostra, ó, aqui tem uma curva. Vira um pouquinho para a esquerda, aí tem outra curva, vira um pouquinho para a direita. É Ele. Nós, por si só, a gente sai no meio da curva, a gente bate na mureta, a gente faz um monte de acidente por aí, porque Ele é o nosso guia. E para ser discípulos de Jesus, nós precisamos deixar Ele nos guiar, para que a gente não venha se machucar, para que a gente não venha se distanciar dEle. Amém? Depois em casa vocês fazem com ele aberto. Pode levar para casa. Tá bom? Glória a Deus. Só para distrair um pouquinho, né? Mas, e para a gente pensar, né? E ele é o caminho, né? Mas nós precisamos estar com os olhos nele para não se equivocar. Amém? Bem, nós abrimos com João 18 e nós vamos hoje trabalhar nessa passagem 18, mais o versículo 15. Eu queria que você, que tem sua Bíblia, João 18, 15, nós vamos estar lendo, do 15 até o 17, aliás, 18. Depois nós vamos pular por 25, depois por 26. Tá bom? Que tipo de seguidora eu sou? Que tipo de seguidora eu sou? É a pergunta para nós, para mim e para você nesta noite. Que tipo de seguidor eu sou? Nós vamos conhecer um seguidor, né? Normalmente eu falo de mulher, mas eu trouxe um seguidor de Jesus nessa noite e nós vamos aprender com ele, um discípulo que nos traz muito ensinamento, mas que nessa passagem não foi uma experiência muito boa. Amém? Mas nós vamos aprender algo. Vamos lá? João 18,15 diz: Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Essa passagem aqui é justamente quando arrastaram Jesus, levaram Jesus ali para o palácio, né, para poder julgá-lo, para poder fazer perguntas para ele, porque queriam prendê-lo, tá bom? Então ali, quando arrastaram Jesus, ele estava, né, no monte ali, no Getsemane, aí foram lá os soldados, pegaram, levaram ele. Então, os dois discípulos, seguidores de Jesus, foram atrás ali, e um deles, por conhecer, né, um dos sacerdotes, conseguiu acesso, entrou. Aí, continuando, versículo 16. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão. E ela deixou Pedro entrar. Vou falando e vou dando umas pausas para a gente ir conversando. Você já passou algum tipo de constrangimento? No sentido de você ir num lugar, né? Você está com alguém, aquela pessoa tem acesso, ou aquela pessoa consegue tal coisa, e você fica ali, tipo assim, o que eu faço? Eu vou embora. Já passou algum tipo de algo assim parecido, algum constrangimento? Alguém quer levantar a mão? Algum corajosa? Só estão sorrindo para mim. Às vezes, por exemplo, não sei, uma festa. Vai numa festa de alguém que é mais amigo da sua amiga. Não é tão amiga sua.
Mas talvez ela fez um convite para sua amiga e você estava junto nesse dia, e aí, por educação, ela te convida. Vem você também na nossa festa. Aí você vai na festa, só que você não está totalmente à vontade, porque você não tem tanta intimidade com essa que é a anfitriã, né? É a dona da casa, né? Então, é um tipo de constrangimento, às vezes. Você vai no ambiente, você está com a sua amiga, mas você está com a sua amiga na casa de alguém que não é uma amiga próxima, né? E, às vezes, você fica meio assim, de repente, passando uma meia horinha, 40 minutos, aí que você vai ficando à vontade. Mas, de início, a gente fica meio assim, né? Tipo, eu não tenho nenhuma intimidade com essa pessoa, estou dentro da casa dela, né? Às vezes acontece isso. E foi o que aconteceu com o Pedro. Pedro, ele não tinha conhecimento de ninguém ali dentro do palácio. O amigo, que era João, ele sim tinha. E aí ele entrou e ele foi barrado. Gente, pior ainda. Tipo assim, entra, amiga. Não, você espera. Quem é você? Você espera. Fica parado na porta. Imagine outras pessoas entrando e você ali esperando uma ordem de alguém para que você pudesse entrar no local. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele teve que esperar até que essa mulher, né, que era responsável, deixou ele entrar. E no 17, continuando, a moça, essa responsável, perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. João 18, 25, versículo 25, você vai pular agora. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. 26. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou. Alguém conhecia ele ali. Na porta não conhecia, mas lá dentro alguém conhecia. Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Essa passagem é conhecida de nós. Nós já conhecemos a história que Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas me chamou a atenção alguns detalhes. Não sei se você já tinha visto esses detalhes. No qual Pedro é barrado, no qual ele é reconhecido porque tinha alguém, parente de alguém que ele feriu. Alguém que ele machucou, alguém que ele teve uma atitude, né, equivocada por defender Jesus. Então, aqui ele vai e ele, de cara, ele fica, eu imagino, eu me colocando no lugar. Eu queria que você entrasse na história. Se colocando no lugar de Pedro. Você indo num ambiente porque você está indo atrás do seu Salvador. Nós estamos indo atrás de Jesus. Imagine nós, juntamente com eles ali, indo atrás de Jesus para ver o que vai acontecer, ver o que pode ser feito, o que pode fazer para ajudar Jesus. E aí, tu vai com seu amigo lá, o amigo entra e você dá aquela angústia. Meu Deus do céu, podem matar, podem prender o meu amigo Jesus. E agora? E aí a porta se fecha, eu fico lá fora, eu não tenho acesso, não posso ver, não sei o que está acontecendo. Imagine a preocupação de Pedro, ainda mais que muitas passagens falam que Pedro ele era muito assim autêntico, né? E ele até a fase no qual ele não tinha aprendido a ser manso como Jesus, né? Ele era muito assim, toma lá da cá, né? E aí ele lá fora tendo que se segurar porque ele precisava entrar, ele não poderia ter nenhuma atitude equivocada naquele momento, né? Teve que ficar esperando. E a espera em momentos de angústia é difícil. Você ficar com a porta, de frente para a porta e ver a porta fechada, e você sabe que o que você precisa está depois daquela porta, que a coisa que o que está movendo, o que está acontecendo, a tua preocupação pode se resolver depois que você atravessar aquela porta e ela está parada ali na tua frente e você não pode avançar porque simplesmente você não tem autorização. Você já se imaginou? Você está numa situação no qual você quer ultrapassar algo, você quer ir a tal lugar e você é limitada, você é impedida de viver, de estar em tal lugar por causa de uma situação, ou por causa de alguém, ou por causa simplesmente de não conhecer ou não ter uma referência, de não ser importante. Pode ser vários motivos. Amém? Você pode pensar em vários motivos, mas imagine uma porta na sua frente.
E essa porta é a que te limita, é que te impede de ter acesso a Jesus. É que te impede de ter acesso ao que está acontecendo com Jesus, o que está acontecendo com Ele, com o nosso Salvador. Porque muitas vezes nós olhamos para Jesus e nós temos que nos ver nele. Ali naquele momento, Pedro, ele era o discípulo. Nós somos o discípulo de Jesus. Nós somos os seus seguidores. E Jesus não está mais aqui na terra. Nós o seguimos e ele agora pela fé, através do Espírito Santo, nós seguimos seus exemplos, né? E agora, muitas vezes, nós somos os que estamos de trás da porta. Agora vamos inverter a história. Nós somos aqueles que estão de trás da porta. E tem alguém, lá da porta eu falo assim, do lado de dentro, amém? Nós somos aqueles que estão do lado de dentro da porta. E tem alguém lá fora nos esperando. Tem alguém lá fora, né? Pedro que estava lá fora, o amigo estava lá dentro. Nós somos um amigo e tem um lá fora que não recebeu autorização para entrar. E nós somos que podemos ir até a pessoa que dá autoridade para abrir a porta para essa pessoa. Eu quero que você tente pensar os dois lados. Você, de repente, sendo a pessoa que está esperando a porta abrir, ou você, de repente, sendo a pessoa que é aquela que vai dar acesso para o seu amigo ou sua amiga entrar, o parente que seja. Amém? Vamos fazer igual criança, gente. Vamos imaginar. Entra na história comigo. Tá bom? Entra na história comigo. Porque tem dois personagens aí. Tem Pedro, que é o alvo, sim, né? Negou 3 vezes, mas aqui fala que dois discípulos de Jesus, 2 que seguiam, eles foram até Jesus. Um entrou, o outro ficou lá de fora, por um tempo. Depois ele entrou também. Mas muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos ter acesso direto. Por quê? Por que tem acesso direto? Por que esse tinha acesso direto? Porque ele tinha conhecimento. Quem morava no palácio era amigo dele. E nós estamos aqui na terra. Mas Deus, ele está preparado para nós um reino celestial, no qual ele quer nos dar acesso. Agora, basta nós sabermos que tipo de seguidora somos. Esse é o tema da noite. Nós somos aquela que temos a certeza de que a porta vai se abrir. Nós somos aquela que temos a certeza de que a gente vai entrar. Não somente vamos entrar, porque as portas vão se abrir, porque eu conheço alguém lá de dentro do palácio. Eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço o meu Salvador. E os anjos do Senhor, aqueles que estão ali dentro servindo dentro do palácio, eles vão vir, vão abrir a porta para mim. E eu vou entrar, e eu vou interceder no mundo espiritual pelo meu amigo que está lá fora. E esse meu amigo vai entrar também, porque eu tenho convicção de que o meu Salvador, ele ouve as minhas orações, e através daquilo que eu vivo nele, eu vou ver os meus vivendo também. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Eu estou indo muito, muito além. Vamos lá. Tem uma porta que dá acesso a saber notícias de Jesus. Jesus, ele é o reino. Amém? Jesus, ele é as boas notícias. Ele é as boas notícias. Aquele que entra vai atrás de Jesus, de saber as boas notícias, saber o que está acontecendo com Jesus. Naquele momento não era uma boa notícia, porque Jesus foi carregado, levado preso. Mas eu quero fazer essa colocação. Eles foram para atrás de Jesus, saber sobre Jesus. Nós estamos aqui porque nós viemos ouvir de Jesus. Nós nos reunimos porque nós viemos ouvir a palavra do nosso Salvador. E as portas estão abertas para nós. Só que não basta somente entrar. Amém? Fala para a tua irmã aí. Não basta somente entrar. Agora fala assim para ela assim, calma. Calma. Este discípulo entrou, falou com o sacerdote, deu ordem ali, o sacerdote abriu a porta. Pedro entrou, mas a mulher questionou ele. Ei, você estava com ele, né? Ei, Cristo, tu estava com ele lá no monte, né? Fala a verdade. Eu te vi. Eu te vi lá naquele quarto orando.
Alguém está nos vendo. Alguém tem observado as nossas vidas. Essa mulher olhou para ele e falou assim: você não é aquele que estava lá no Monte das Oliveiras, né, com o cara lá de cima? Que ela não sabia quem era Jesus, mas ela sabia que Pedro estava ali. E ela futucou ele. Ele, não. Quando alguém pergunta para nós se nós somos seguidoras de Jesus, qual é a nossa resposta? Não somente da boca para fora, mas no nosso coração. Quando alguém, e às vezes uma pessoa literalmente nos pergunta: ah, você é cristã? Ah, eu te vi na porta da igreja Peniel. Né? Eu te vi na porta de uma igreja ali. O que você estava fazendo lá? Qual é a tua resposta? Eu estou perguntando, você só pensa aí, não precisa responder não. Eu estou lá no trabalho lá, outro dia eu passei de ônibus, eu vi você lá numa igreja com a mão levantada. O que é aquilo lá? E aí? As perguntas virão. As perguntas virão. Quando a gente segue Jesus, vai vir perguntas. Perguntas de pessoas conhecidas. Perguntas de pessoas estranhas. Essa mulher não conhecia ele, mas ela lembrou dele. Nós passamos por muitas pessoas. Nós não conhecemos todas as pessoas que a gente tem contato. Às vezes, num lugar que a gente vai, num ponto de ônibus, não conhecemos todo mundo. Mas as pessoas, elas lembram da gente. De alguma forma, algo em nós marca as pessoas. Talvez elas não vieram ainda até você, mas creia, no momento que você estiver indo, caminhando, e caminhando com a certeza de que Jesus está na sua frente, você está caminhando em prol dele, algo vai chamar a atenção das pessoas que estiverem ao teu lado, mesmo que elas não te conheçam. Mesmo que elas não te conheçam. Algo vai chamar a atenção. Ele negou. E por que ele negou? Devido à circunstância? Bem, o meu Salvador está preso. O que vai acontecer comigo? Aquele que tudo pode, né? Foi acorrentado, foi arrastado. O que vai acontecer comigo? O medo é natural. O medo no momento de algo grave está acontecendo, é natural o medo. Na hora da enfermidade, na hora da perda, na hora que um parente está doente, na hora que acontece algo que saiu do nosso controle, ali gera o medo, vem o medo. A gente não pode ser dominado por ele. A gente não pode deixar que o medo nos paralise. A gente não pode deixar que o medo nos faça ter a mesma atitude de Pedro, de negar a Jesus. De dizer, não, eu não o conheço. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer depositar sobre nossas vidas um espírito, uma unção de coragem. Se você não tem, que nessa noite Ele venha te inundar com coragem. Isso é sobre a tua vida e sobre a minha vida, porque eu preciso. Coragem para enfrentar as situações. Coragem para lidar com as perdas. Coragem para lidar com o não da vida. Coragem, nós precisamos disso. Porque nós vivemos num mundo que nós estamos sujeitos a muita coisa. A muita coisa. Então a gente precisa da coragem que vem do próprio Deus. Diz a palavra que todas as coisas provêm dele. Todas as coisas vêm do Senhor. Tudo é para Ele. E que nós possamos crer que Ele tem o poder para nos encorajar. A não parar, nos encorajar a ir por Ele. Nos encorajar a falar dEle. Nos encorajar a dar bom testemunho dEle. Aonde a gente for, deixar Ele moldar a nossa vida. Deixar Ele moldar o nosso caráter. Essa foi uma experiência difícil para Pedro. Pedro conviveu com Jesus. Pedro aprendeu de Jesus. Foram 3 anos ali com Jesus, olhando os seus exemplos, ouvindo a palavra, ouvindo as direções, vendo milagres, tantas coisas. Mas foi uma situação no qual ele não esperava. Todos eles criam que Jesus ia derrotar todo aquele governo ali e ele ia ser o novo rei. Ele ia governar na terra. Eles ainda não tinham entendido o princípio espiritual. Eles não tinham entendido que Jesus ia governar nos céus. Que o reino dele é celestial. Eles acharam que o reino dele seria na terra. E isso fez um desequilíbrio. Se eu posso usar essa palavra. Trouxe um desequilíbrio dentro de Pedro. E dentro de todos eles. Porque cada um reagiu de uma forma. No meio de um tiroteio. Vamos lá, vamos pensar em algo grave. No meio de um tiroteio. Aquele monte de barulho. Alguns vão sair correndo, sem rumo.
Uns vão ter noção para onde fica a sua casa, outros vão ter noção. E uns vão paralisar. Eu já tive essa experiência. Não foi tiroteio. Mas eu sei lá, acho que eu tinha uns 19 anos, tentaram me assaltar. A única experiência assim, eu estava com uma máquina fotográfica sempre, né, gente? Só tem a cara de novinha. Estava com a máquina fotográfica de uma amiga, né? De uma amiga. Essa época no mundo eu tinha um namorado, tudo. Meu namorado baiano que tinha mais medo do que eu. Mas tudo bem, não veio ao caso. Nessa época, né? A gente estava no centro da cidade, perto de uma praça, e veio uns jovens, acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Veio uns adolescentes, 14, 13, 12 anos, adolescente, né? A gente costuma dizer filhinho de papai, no sentido assim, bem vestido, tênis de marca, bermuda de marca, sabe? Bem vestido, as bicicletas caríssimas. Na época, tá bom. Aí eles sentaram, pegaram a gente, a máquina fotográfica. O meu ex-namorado saiu correndo. Eu fiquei parada. Eu travei. É sério, eu tô falando a verdade. Eu travei, eu fiquei encarando os meninos. Mas eu não encarei, tipo assim, para dar medo. Eu fiquei parada olhando para eles assim, e na minha mente, eu acho que foi segundos. Mas na minha mente passou um monte de coisa. Eu falei, esse espirralho. Como é que pode? Eu sou maior do que eles. Eu fiquei assim, era criança, gente, era criança. 12 anos, 13 anos. Eu não sei dizer se foi minuto, se foi segundo. Em alguns aspectos parecia uma eternidade, mas eu fiquei parada. Quando eu vi o abençoado já estava lá depois da porta. Estava muito longe. E eu assim, sem reação. O susto, cada um reage de um jeito com o susto, né? Com algo assim que a gente não espera. No meu caso, eu paralisei. Eu fiquei assim olhando, aí tipo assim, sabe, demora para processar. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Demorou para processar o que estava acontecendo. E eu fiquei assim na minha mente. Gente, a gente sem Deus não vale nada. Não vale nada. Eu não valia nada sem Deus. Na minha mente, eu pensei, se eu tivesse uma arma, eu matava todos. Foi esse o pensamento que eu tive. Eu já pedi perdão para Deus, mas foi. Eu matava, desgrama, se espirraram, querendo roubar a máquina, nem minha. Eu vou ter que comprar a máquina para outra. Minha cabeça passou um filme em segundos. A gente sem Deus, a gente toma atitudes equivocadas. A gente sem Deus, a gente erra e erra feio. Graças a Deus que eu não tinha arma. Naquela época eu queria entrar na aeronáutica. Eu queria entrar na parte tecnológica da engenharia. ITA se chama, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Era o meu sonho, desde criança. Eu queria entrar na aeronáutica, aprender a mexer todas aquelas pecinhas, montar um avião, essas coisas assim. Era o meu sonho. Ser engenheira da aeronáutica. Então, assim, falei, meu Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Ele não dá o que não pode para quem não sabe usar. Tipo assim. E aí, depois de um tempo, eu reagi e saí correndo também. Aí entramos para dentro de um shoppingzinho que tinha lá uma galeria e os meninos deram perna, foram embora. Mas, gente, cada um reage de uma forma. Ele correu, eu parei. Demorei para reagir, travei. Né? Então, cada um vai reagir de uma forma. Pedro, ele negou. Ele negou. Falou, não, conheço não. Nunca vi. Esse cara, não, quem é esse cara aí? Não sei quem é. Não, eu entrei aqui por engano. Alguém me forçou a entrar. Né? Ele não disse nada disso, mas se fosse no lugar dele, poderia inventar uma história para se desfazer. Ele simplesmente negou. Ele disse que não tem detalhes, mas pode ser que ele argumentou alguma coisa a mais. Ele falou, não conheço. E não foi uma vez. Foram 3. 3 vezes ele negou. A primeira, né, foi essa mulher que pergunta para ele, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção. Estava frio. Estava muito frio. E eles ali, era bem amplo, né? Eles fizeram uma fogueira. Isso me chamou muito a atenção. Eles fizeram uma fogueira. Os servos do palácio fizeram uma fogueira para se aquecer, para estarem ali juntos e se aquecer. Então, eles se assentaram ali, diante da fogueira, os guardas ali, os servos, né? E Pedro, né, fala no versículo 18, e Pedro, que estava ali, com eles também se esquentaram. Ficou se esquentando ali, imagina, pregando a mãozinha ali, para passar o frio, esperando ver o que ia dar, né? Vou ficar aqui no meio. E o que o Espírito Santo falou no meu coração
é que em momentos no qual Jesus ele está precisando de nós, não no sentido de precisar porque ele é dependente, não, porque nós que dependemos dele, mas no sentido de que ele quer nos capacitar para fazer algo para ele. E às vezes a gente está sentado, acomodado, se esquentando, numa fogueira que não é nem nossa. A fogueira do palácio, justo no palácio, onde todo aquele povo que estava ali era contra Jesus. Justo, né, os servos, os soldados do palácio, porque diz aqui, está bem detalhado, no versículo 18, como fazia frio, os servos da casa e os guardas. Gente, Pedro era discípulo de Jesus, ele se assentou só para se aquecer junto com os guardas. Aqueles que arrastaram Jesus. Não sei se você já leu essa palavra e já observou isso. O medo dele, eu imagino o temor que tomou conta dentro dele, foi um temor, não foi um medinho, um medo de barata, né? Uma mulher que tem medo de barata, não foi medinho assim. Não foi, né? Aranha, não foi medinho assim, né? Os soldados arrastaram Jesus, espera aí, Jesus. Temor tomou conta de Pedro. Mas tomou tanto conta dele que ele não percebeu o ambiente que ele estava. Ele não percebeu que ele estava, sabe, não se assente na mesa dos escarnecedores. Era isso, ele estava sentado junto na fogueira com os inimigos de Jesus, com aqueles que queriam a morte de Jesus, com aqueles que foram usados para arrastar Jesus. Ele estava ali se esquentando. E isso não fala só no 18, fala no 25 também. O 25 fala novamente. Falei, meu Deus, e tudo que a Bíblia fala mais de uma vez é para chamar a nossa atenção. No 25 fala de novo que ele estava ali, Simão Pedro, estava perto da fogueira. Perto de todo mundo. Você estava perto da fogueira, estava perto de todo mundo, esquentando-se. E aí mais alguém pergunta para ele, você não é discípulo dele? E ele nega. E no 26 de novo. Só que no 26... Não foi qualquer pessoa, no 26 foi alguém que realmente lembrou dele. Lembrou com convicção, você é aquele que cortou a orelha do meu primo, do meu parente. E agora? Tipo assim, mesmo tendo a certeza, mesmo a pessoa dizendo, eu sei quem você é porque eu vi o que você fez. Mesmo assim ele negou. Mesmo assim ele disse que não. E o galo cantou. Que tipo de discípulas do Senhor nós somos? Aquelas que negam, aquelas que fogem, aquelas que colocam desculpas, aquela que tem motivo para tudo. Não, eu não fiz por causa disso. Não, eu disse não por causa disso. Não, a minha atitude foi assim porque a atitude do outro foi assim. Então eu só reagi. Ele, por causa do temor, ele se esqueceu dos ensinamentos. Porque, olha só, já estou terminando. Essa última vez que ele nega a Jesus, essa pessoa que confronta ele, lembra ele de algo no qual ele teve uma experiência com Jesus. Ele teve um ensinamento ali, justo naquela passagem no qual a pessoa lembra. Você não é aquele que cortou a orelha? Depois você procura ler, se você ainda não leu na Bíblia. Na hora que tentam vir, na hora que tentam agarrar Jesus, ele pega a espada do soldado, porque ele era assim, ligeiro e esperto e bravo. Ele pega a espada de um soldado e corta a orelha do outro. Ele corta, arranca. E Jesus, nessa passagem, ele cola a orelha, né? A orelha volta ao normal. E aí Jesus o repreende. Nessa passagem, Jesus o repreende e fala para ele que não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Que ninguém tem poder sobre Jesus. Eles arrastaram Jesus, mas não foi porque Jesus não tinha força para se defender. Eles levaram Jesus, mas não é porque foi contra a vontade de Jesus. Tudo que estava acontecendo ali, ele permitiu que acontecesse. Então, Pedro queria resolver as coisas da maneira dele. Pedro queria botar a força dele e mostrar, eu sou o defensor de Jesus. Nós não precisamos defender Jesus.
Nós precisamos obedecer a Jesus. Nós precisamos seguir os seus exemplos. Nós precisamos seguir aquilo que Ele nos fala. É assim, tá bom, Senhor. É isso que Ele quer. Obediência e não sacrifício. Amém? Obediência. Não quer que a gente se desgaste. Ele quer obediência. Para terminar, João 21, versículo 15. João 21, versículo 15. Aleluia. Diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes, quer dizer, mais do que os outros discípulos? Sim, Senhor, respondeu Pedro. Isso já foi um bom tempo depois, aconteceu muita coisa. Nós estávamos no capítulo 18, então depois em casa você lê o capítulo 19, 20, até chegar aqui, tá bom? E aqui foi quando Jesus já tinha ressuscitado. Aí ele pergunta isso. Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. Porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E disse: o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Se coloque de pé. Eu pergunto a você, e você responde no seu coração: você ama Jesus? Você ama? Nós amamos Jesus? Melhorar minha pergunta. Nós amamos Jesus? Nós amamos aquele que se entregou na cruz? Nós amamos aquele que se deixou ser arrastado em frente a toda a multidão? Nós amamos aquele que se deixou pregar no madeiro? Nós amamos aquele que se deixou que uma estaca entrasse na sua lateral? Nós amamos verdadeiramente Jesus? Nós o amamos? Nós que sabemos que Deus entregou seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz por nós, para que nós não viemos perecer, e que Ele nos dá a oportunidade de crer nele. E Ele disse: aqueles que crêem nele não vai perecer, não vai morrer eternamente. Não é uma morte somente, é uma morte eterna. Agora todos vão morrer. Todos nós vamos morrer. Todos os nossos vão morrer. Esposo, filho, pai e mãe, todos vão morrer. Cabe a nós buscar em Deus, saber: vou morrer com Cristo? Vou morrer e vou para o céu com Ele? Vou viver eternamente? Vou ter uma morte eterna? Porque a morte, entenda uma coisa, nós não devemos ter medo da morte. Não devemos ter medo da morte. O medo da morte fez Pedro negar Jesus. Foi o medo da morte. O medo da condenação muitas vezes nos faz negar Jesus. O medo da correção nos faz negar Jesus. O medo da disciplina nos faz negar Jesus. Nos faz ter atitudes que desagradam e entristecem o nosso Senhor. Aquele que se entregou por mim e por você. Essa palavra não é para te deixar triste, como ele ficou triste. Essa palavra é para te motivar a fazer o que Deus quer. E o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é bom. Ele não quer que a gente pereça, eu acabei de falar. Ele quer que a gente esteja nele para ter vida e abundância. Ele quer que a gente esteja nele para a gente parar de ter medo da morte. Ele quer que a gente esteja nele para a gente parar de ter medo de viver. Ele quer que a gente viva, Ele quer que a gente respire, Ele quer que a gente sorria, Ele quer que a gente esteja leve. É isso que Ele quer de nós. Ele não quer nos ver como eu creio, que Ele viu Pedro ali intimidado. Porque não foi fácil.
Ele ficou triste, por quê? Porque ele se lembrou que ele negou Jesus por 3 vezes, ele envergonhou o Salvador dele por 3 vezes ele ficou 3 anos do lado de Jesus, e no momento que ele poderia honrar Jesus, no momento que ele deveria ter uma atitude, que ele era um homem de atitude, ele se prostrou e ficou quietinho e se escondeu. Deus não quer a gente escondido, Deus quer a gente agindo e proclamando o nome dele. Ah, mas isso pode me gerar morte, que eu morra, porque eu sei para onde eu vou. Devemos ter a convicção de saber para onde eu vou. Essa é a nossa preocupação. Essa tem que ser a nossa convicção. Saber para onde eu vou. E enquanto eu não vou, eu vou dar o meu melhor para o meu Salvador. Amém? Devemos ter essa certeza no nosso coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe as suas atitudes dentro da sua casa. Ele sabe se você é malcriada, respondona, teimosa, orgulhosa. Ele conhece todas as coisas. Eu conheço o que eu estou vendo aqui externamente. Eu conheço algumas coisas que de repente você fala para mim ou você me transparece. Mas tem coisas que ficam no oculto, e o oculto Deus vê. Ele vê. O problema muitas vezes não está naquilo que está externo. O problema muitas vezes está naquilo que está dentro da gente. E tem coisa que está dentro da gente que está matando a gente. Está destruindo a nossa fé. Está minando a nossa certeza de que nós somos em Deus. Somos princesas de um reino celestial. Nós governaremos com o Senhor. Deus não nos fez para o cauda, Ele nos fez para o cabeça. Ele nos fez para o governo, Ele nos fez para brilhar, Ele nos fez para ser reconhecidos com Ele. Aí vai uma filha de Deus. Aí vai uma herdeira do Senhor. Aí caminha uma mulher no qual tem os tesouros do céu dentro dela. É isso que tem que acontecer conosco, essa certeza. Não estamos somente de passagem, tem um propósito. Tem lutas, tem dificuldades, tem, mas sem o Senhor não dá. Muitas vezes pode até vir uma calmaria. Muitas vezes pode até parecer, eu não estou indo para a igreja, eu não estou congregando, eu não estou com Jesus, tudo tão calmo, né? Vou ficar por aqui mesmo. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se lembra lá no início? O reino dele não é aqui na terra. O reino de Jesus não é aqui na terra. É nos céus. Feche seus olhos.